Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como estamos no horário, atrasados por sinal um pouquinho, e nós estamos com um atraso do nosso palestrante, ficou preso no trânsito, o professor doutor Cristiano Perim. Ele já avisou que está chegando. Tá? Já estou aproveitando para adiantar os avisos aos colegas para que tenhamos um aproveitamento do tempo, certo? Qual a ideia? Primeiro aviso, clássico. A palestra vai ser naquele padrão tradicional, é uma ampliação de informações sobre como ter um bom sono. O PDF do professor depois vai ser enviado para o e-mail de vocês, além de estar disponível no sindicato, além do vídeo, depois estar também no YouTube do sindicato e do Nuzint, para quem quiser assistir, reassistir ou passar para um colega que não pôde ver. Certo, pessoal? Avisos importantes daqui para frente. Tá, a próxima palestra deveremos fazer uma ampliação do debate sobre aquela situação do cardiológica. Lembro que a primeira palestra foi com a professora, com a enfermeira mestre Andrelise, Nicolete, teremos uma continuação mês que vem, certo? Para a gente se preparar, vão ser mais detalhes técnicos e mais técnicas pensando na prevenção. Segunda informação, estamos no mês de setembro e vai para o e-mail de vocês amanhã um texto e um site de informações sobre o Setembro Amarelo. Sabe que todos os meses tem uma cor e várias cores como alertas pensando na saúde, na questão preventiva. O Setembro Amarelo é o que se preocupa com a questão da saúde mental e prevenção ao suicídio. É um assunto sensível que nós não podemos deixar de falar. A gente tem que discutir e pensar na prevenção. No caso, irá para o e-mail de vocês uns monte de tópicos e também um site para buscas. Amanhã o Nuzint deve enviar, junto com o SGP, esse texto. Tá? Pensando nisso e já na questão da prevenção, 2 avisos bem relevantes. Hoje tivemos uma reunião com todos os Nuzints e Proserves do país, porque, não sei se ouviram falar, Santa Catarina é um serviço com profissionais terceirizados de atendimento ao servidor na questão da saúde mental. Psicólogos ou psiquiatras que são contratados, são credenciados pelo Nuzint de Santa Catarina, que o servidor em necessidade, em contato com o Nuzint, expondo o seu caso, ele pode ser atendido e a princípio são até 10 sessões, dependendo do entendimento do profissional, psicólogo ou psiquiatra, e também do Nuzint catarinense. Qual é que é o grande pulo que hoje foi ampliado? Na reunião que tivemos pela manhã, todos os servidores do país terão acesso a esse serviço. Como vai acontecer? Vamos mandar um documento para todos os colegas, para todas as regionais, as delegacias do interior, para o quê? Preparar, credenciar médicos, psicólogos ou psiquiatras, para que possam prestar esse serviço. Como vai acontecer esse serviço? Os colegas irão fazer, os médicos irão se credenciar junto ao serviço do Nuzint de Santa Catarina e por e-mail, vamos dizer, o Alessandro está precisando de um contato, ele manda o e-mail que vocês receberão, todos receberão esse e-mail, estou mal, estou precisando de um apoio, estou me sentindo sem condições de trabalhar no momento, o que eu vou fazer? Eu vou mandar um e-mail, peço suporte, vai ter uma lista de profissionais, médicos ou psiquiatras, que poderão fazer o atendimento, tu escolhe e tu tem esse atendimento, ou presencial, dependendo da tua cidade, ou online, não importando a cidade do Brasil que tu estiver. Se não tiver nenhum profissional presencialmente, será online. Certo, gente? E só para ampliar, o sindicato também, só que isso deve estar funcionando, pessoal, meados de outubro, provavelmente final de outubro, tá? Mas os sindicatos, os policiais sindicalizados já têm acesso a isso. Recebi do Carniel, só para a gente passar esse aviso, o serviço de acolhimento psicológico, ele pode ser acionado pelo WhatsApp do sindicato, tá? O servidor tem direito a ter 4 sessões online ou presencial, se for na capital, com profissionais da psicologia, certo? Tudo pode ser feito pelo contato, pelo WhatsApp ou pelo telefone do SIMPRF do Rio Grande do Sul. Tá bom, gente? Era esse alerta pensando no Setembro Amarelo, que é muito importante nós olharmos para os colegas e olharmos para nós mesmos, para que não tenhamos transtornos
como suicídio ou tentativas de servidores ou de amigos que temos nessa corporação. Certo, pessoal? A notícia boa é que o professor doutor Cristiano Perin já chegou, ele está colocando o microfone, em breve estará sentado junto à mesa, ele também está vacinado, como eu, com as 2 doses e com distanciamento para evitar qualquer chance de contaminação. Assim que ele terminar de colocar o microfone, ele vai sentar na mesa para a gente dar sequência à palestra de como ter um bom sono, certo? Estamos aguardando, o senhor pode passar, professor? Já, eu botei a culpa no trânsito, certo? Já está, pode ficar à vontade? Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Bem, já adiantei alguns avisos, e estou adiantando aqui o seu currículo, que eu acabei não lendo para o pessoal ainda. O professor doutor Carnel, que eu digo às vezes tem um professor, tem um médico e tem um doutor. O professor Cristiano Perin é doutorado, é formado pela UFSPA, em Porto Alegre, residência em medicina interna, especializado em medicina do sono, no laboratório do sono do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e no Instituto do Sono de São Paulo. Tem doutorado em pneumologia e também especialista em medicina do sono e membro de várias sociedades de pneumologia e do sono do Brasil e de fora do Brasil. Um resumo rápido é isso, né, professor? Já lhe passo a palavra, que o Carnel já lhe passou a nossa situação do sono, né? Okay. Nossos colegas, alguns trabalham em escala, alguns não trabalham em escala, alguns tomam remédio para dormir devido a isso, alguns não, têm uma vida tranquila, e isso é um dilema que tu entende melhor do que qualquer um de nós. Por favor, faça uso. Boa tarde, Alessandro. Desculpe aí pelo atraso. E quanto tempo a gente tem? Até que horas? Tem as 10 para as 2, 5 para as 2. Para as 3, no caso. Tá, ok. Nós temos 40 minutos, tranquilamente. 40 minutos? Não, então tá tranquilo. Bom, então, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando para vocês. A ideia, então, hoje é falar um pouco de como termos um bom sono, tá? Acho que começamos falando, na verdade, da importância do sono e o que é o sono, tá? O slide já vai estar passando aí, né? Acho que a gente tem um delayzinho aqui, tá ok? Aí. Bom, até o século passado, se achava que o sono era como se fosse um interruptor de luz, né? A gente ia dormir, se apagava o interruptor de luz e nada acontecia. Era como se fosse quase um semi-coma, tá? Não havia nada acontecendo durante o sono. Porém, com o tempo, as pesquisas foram mostrando que, na verdade, o sono é um processo cerebral bastante ativo e altamente organizado, comandado pelo hipotálamo, uma região do cérebro. Tá? Como a gente pode ver, o pessoal tá vendo aqui os meus slides, né? Eu estou acompanhando aqui tudo funcionando. Okay. Durante o sono, a gente tem diversos estágios do sono, tá? Desde o sono mais superficial, que é o estágio 1, passando pelo 2, pelo 3, que são os mais profundos, e entrando no sono REM, que é o sono dos sonhos, tá? É um sono onde a gente tem um relaxamento total. Aí no gráfico ele está é o preto, né? Que corresponde a 20-25% do nosso sono, tá? Vejam que o sono, então, é algo organizado, não é algo aleatório. Esses ciclos de sono, 4 a 5 ciclos por noite, se sucedem de maneira organizada, vão aprofundando, superficializam, e, como a gente pode ver aqui no próximo slide, não há nenhuma não atividade durante o sono, pelo contrário. Aqui são cintilografias, tá? E a gente pode ver na primeira, da esquerda, a cintilografia de uma pessoa acordada. Tá? As áreas em amarelo são áreas com moderada atividade, as áreas em vermelho, os pontinhos, são áreas com alta atividade. Na cintilografia cerebral do meio, a gente vê uma pessoa dormindo, num estágio de sono chamado não REM, que é 75% do nosso sono. Vejam que o cérebro não desliga, né? Tá? Ele tem menos atividade, mas tem várias áreas em amarelo, que são áreas com atividade cerebral. Ou seja, o cérebro está acordado. E vejam que na cintilografia, na imagem da direita, é o cérebro durante o sono REM, tá? Que é aquele sono que se diz o quê? Movimento rápido dos olhos, né? Por isso que vem a sigla, onde a pessoa sonha,
tem um relaxamento bem grande, mas ao mesmo tempo é onde o cérebro está extremamente ativo. Vocês podem ver que tem até mais áreas vermelhas do que na própria vigília. Então a gente está, é um sono chamado paradoxal, a gente está dormindo, bem relaxado, totalmente relaxado, só o diafragma da gente está funcionando, entretanto o cérebro está até mais ativo do que na vigília. E processando diversas informações, como a gente pode ver aqui, é a distribuição da produção de hormônios ao longo do dia, né? A gente vê que diversos hormônios, hormônio do crescimento, hormônio da tireoide, cortisol, prolactina, leptina, enfim, todos têm uma distribuição e uma interação grande com o sono. Então, enquanto a gente está dormindo, o cérebro está produzindo hormônio do crescimento, por exemplo. O hormônio do crescimento só é produzido se a gente dorme. Por isso que é aquela coisa, a criança para crescer tem que dormir. É verdade. Só é produzido durante o sono. Então, se a pessoa não dorme, dorme pouco, ou dorme com má qualidade, não vai produzir ou vai produzir pouco hormônio do crescimento, por exemplo. Todos os outros hormônios do nosso corpo dependem também, tem interação, testosterona, por exemplo, tem interação com o sono. Então, de novo, o sono é um processo ativo e extremamente importante na nossa saúde. Tá? Então, qual a importância do sono? O sono, então, é um processo, como disse, ativo, organizado, indispensável para qualquer ser vivo, e ele é importante para o desempenho cognitivo, para a memória, para o aprendizado, tempo de resposta reflexa. A gente sabe que quem dorme menos tem um reflexo mais retardado, os policiais sabem bem disso. Crescimento, regeneração celular, então até se diz que o sono tem muita importância na beleza, porque se a pessoa dorme mal, acaba tendo menor produção do GH, menos regeneração celular, por exemplo, das células da pele, para o metabolismo, para o sistema imune, e tem um impacto direto na função cardiopulmonar e na qualidade de vida. Por que a gente resolveu fazer essa palestra? Por que me convidaram, na verdade? Porque o sindicato fez um estudo muito interessante e muito bem feito a respeito da qualidade de sono, estresse, fadiga e funcionamento dos policiais rodoviários federais, né? E quando me chamaram, justamente porque se nota que, como se vê aí nos gráficos, né, apenas 16% dos entrevistados relataram ter uma boa qualidade de sono. Então, 85% tiveram scores ruins de qualidade de sono. E 34%, 35% dos entrevistados relataram sonolência excessiva durante o dia. O que também a gente sabe que não é algo bom, é algo relacionado, inclusive, a acidentes de trabalho, acidentes de trânsito, e a gente tem que combater. Da mesma forma, como a gente vê nesse gráfico, o estudo mostrou que quanto pior o sono, maior a fadiga. O que é algo bem que dá para se entender com facilidade, né? Mas a gente vê que realmente a relação foi muito importante. Quem dormia pior tinha mais fadiga, ou seja, mais cansaço durante o dia. Então a gente tem que combater o sono para melhorar esse cansaço. Melhorar o sono para melhorar o cansaço. Bem, então como que a gente vai ter um bom sono? A gente precisa de 3 aspectos importantes: quantidade, qualidade e ritmo. Então a gente vai falar um por um. Quantidade. Gravem essa tabela. Tá? É uma tabela da Fundação Nacional de Sono dos Estados Unidos, tá? Que tem a recomendação de horas de sono por faixa etária. Então, o bebezinho, logo que nasce, precisa de 14 a 17 horas de sono por dia, tá? Com alguma variação dentro da faixa verde. Tá? Mas o importante, eu acho que o público aqui, mais ou menos, que nos ouve, está entre 25 e 65 anos, tá? Que é o penúltimo caractere aí. Ou seja, pessoas de entre 25 e 65 anos têm que dormir entre 7 e 9 horas por dia. 6 horas é o tolerável. Isso, com uma tolerância de 6 a 10 horas por dia. Tá? Menos do que 6 nunca é normal. A pessoa dizer, eu durmo bem, 4 horas está suficiente. Não. Tem vários estudos mostrando
menos do que 6 horas por dia, aumento de infarto, AVC, enfim, é ruim para a saúde. Então, menos do que 6 horas por dia nunca é bom. E mais do que 10 também é ruim, é excessivo. Se a pessoa está precisando dormir tanto, é provavelmente porque ela não tem uma boa qualidade de sono e precisa dormir muito. Tá? Então, quantidade, 7 a 9 horas nessa faixa etária. Com a idade, depois baixa um pouquinho. Quando mais velho, vai precisando menos. Menos, 7 a 8. Mas não menos do que 6. Eventualmente, um muito idoso pode 5. Tá? Bom, então quantidade é isso. E qualidade. Não adianta tu teres a quantidade, dormo 8 horas por dia. Mas se tu não tiveres qualidade, aí também a gente vai acabar tendo um sono ruim também. Tá? Então, um indivíduo pode ter a quantidade exata, mas tem um sono muito interrompido, fragmentado por diversas circunstâncias, e isso deixa o sono de má qualidade e vai estar cansado igual de dia. As causas para essa fragmentação do sono. Causas externas, então, né, que sempre é óbvio, mas sempre a gente tem que falar. O quarto tem que estar bem escuro, tem que estar sem nenhum barulho e com uma temperatura agradável. Tá? Então, por exemplo, são situações externas que, se não bem controladas, vão fragmentar o sono. Mas, além dessas causas externas, temos os distúrbios do sono. Então, a pessoa tem tudo isso certo, mas ela tem insônia, ela tem apneia do sono, ela tem pernas inquietas, e isso acaba por atrapalhar a qualidade do sono, e eu vou falar um pouquinho de cada uma. Tá? Depois a gente pode aprofundar, mas claro que são assuntos, né, extensos. Então, falando um pouco da insônia. O que é a insônia? A insônia é a dificuldade de iniciar, manter o sono ou despertar precoce. Aquela pessoa que vai dormir à meia-noite e 5 da manhã acorda e não consegue mais dormir. Essas dificuldades têm que acontecer mais do que 3 vezes por semana, por pelo menos 3 meses. Tá? Tem que causar algum problema para a pessoa. Né? Então, a pessoa se acorda de noite, mas de dia não sente nenhum prejuízo. Ok, mas em geral, se a pessoa sentir, não consigo, demoro muito para dormir, de dia fico com fadiga, ou com mal-estar, ou fico irritado, ou minha memória fica ruim, isso acontece frequentemente e acontece apesar de termos uma boa condição para isso, né? Então, o quarto está bem, está tudo escuro, está tudo sem barulho, e mesmo assim eu tenho insônia e fico mal durante o dia. Esse é um caso de insônia. Aí tem caso de insônia. A gente tem que procurar eliminar os fatores, como tu disseste, de barulho ou luz. Chegar. E temperatura, enfim, se tá com tudo certinho, mesmo assim não consegue dormir, aí e isso é frequente, causa prejuízo, aí é um caso de insônia mesmo. Aí recomenda-se procurar um médico para acompanhamento. Exatamente. Ótimo. A insônia, ela é bem frequente, tá? E na nossa sociedade atual, cada vez mais frequente até. Tá? 35% da população sofre de insônia. E as causas mais frequentes têm, às vezes, com sexo. Sexo feminino tem mais insônia do que masculino, em geral. Doenças psiquiátricas, tipo ansiedade, está muito relacionado com insônia. Tá? Depressão, bipolaridade, tudo isso está relacionado com insônia. Também idosos têm mais insônia do que não idosos, por várias questões, até pela diminuição da produção da melatonina com a idade. Tá? E o tratamento vai incluir, que a gente vai deixar para o final, vou falar sobre isso, medidas de higiene do sono, terapia cognitivo-comportamental, né? Às vezes a gente tem que ensinar a pessoa a dormir. E, às vezes, necessário, sim, terapia medicamentosa. Tá? Então, isso a gente pode aprofundar posteriormente, mas insônia para início de conversa seria isso. Tá? Outro distúrbio muito frequente e, com certeza, subdiagnosticado é a apneia do sono. O que é a apneia do sono? São episódios recorrentes de obstrução da via aérea superior, pelo relaxamento aqui das estruturas da língua, da faringe, impedindo a passagem do ar, né? E isso causa o quê? Fragmentação do sono e queda do oxigênio. Vou mostrar melhor. Mas aí no gráfico a gente pode ver, ó, o ar entra pelo nariz e pela boca, idealmente pelo nariz, e teria que passar livremente pela faringe até ir para os pulmões. A gente vê que no primeiro
na primeira imagem, a pessoa que ronca é por quê? Porque o ar passa, mas passa exprimido aí, né? Então ele faz um barulho. E na apneia ocorre a obstrução, o relaxamento total e o ar não passa. Tá? E não passando, obviamente, o ar não entra. Isso vai ocasionar queda do oxigênio e fragmentação do sono. E tem pessoas que às vezes não respiram pelo nariz quando estão dormindo, é pela boca. Isso é uma das causas. Uma das causas que pode gerar apneia ou o próprio ronco. Exatamente. Até a gente vai comentar também sobre isso. Aqui, óbvio que não precisa entender tão a fundo, mas isso é uma tela de polissonografia, que é o exame do sono. A gente vê, então, os vários canais, tá? E num deles, que está em rosa, é o fluxo aéreo. Tá? A gente vê que as ondinhas, a pessoa está respirando, daqui a pouco interrompe de respirar. No caso aí, 16 segundos. Isso ocasiona o quê? Queda do oxigênio, tá? Que é a penúltima linha aí, e fragmentação do sono. A pessoa mas o cérebro acorda. É um micro despertar. A pessoa, em geral, não acorda. Ela tem 500 paradas durante a noite, eventualmente acorda uma vez. Mas o cérebro está toda hora dando uma despertadinha para que tu abras a via aérea de novo. Então, isso ocorre diversas vezes durante o sono, a pessoa não percebe, nem a esposa ou o esposo percebe eventualmente, mas no exame a gente consegue ver paradas de 16, de 20, de 1 minuto, que ocasionam quedas do oxigênio e micro despertares, piorando a qualidade do sono e, consequentemente, essas quedas de oxigenação e essa fragmentação aumenta o cortisol, aumenta a batida cardíaca, aumenta a pressão arterial, causa aumento da chance de infarto, de derrame e, claro, cansaço de dia, sonolência, depressão. Enfim, a pessoa tem que... O sono seria vamos dizer assim, um voo de cruzeiro, mas teria que ser uma coisa tranquila, né? Se ele é todo fragmentado, a produção hormonal, tudo isso vai ficar comprometido. Né? Falou da turbulência de um avião, gera mais gasto de combustível, e mais desgaste nas peças, que acaba acontecendo com a gente. Um bom exemplo, é isso aí. Não é um voo de cruzeiro, como dissesse. Isso aí. Então, os fatores predisponentes para a apneia, obesidade é o principal. Tá? Então, obesidade, principalmente a pessoa que tem obesidade aqui central, que a gente fala, uma obesidade mais, não só barriga, mas aqui em cima, tem o pescoço largo, vamos dizer assim. Essa pessoa tem grande aumento de chance. Sexo masculino, em geral, mais do que feminino. Anormalidades crânio-faciais, tem pessoas que têm a face mais achatada, tem o queixo mais encolhido, tudo isso reduz o diâmetro da via aérea, favorece o fechamento. Aumento de tecidos moles, então aumento de amígdalas, adenoides, carne esponjosa, tudo isso dificulta. Obstrução nasal, como eu havia falado. Anormalidades endócrinas, hipotireoidismo, por exemplo, pode também causar apneia. E histórico familiar. Tem gente que a gente pergunta, meu pai e minha mãe têm apneia, enfim, isso aumenta a chance também de apneia nos demais. O que a gente pode usar... Essa é uma escala, na verdade, uma tabela mostrando os principais sintomas, tá? Então vocês vejam que a apneia tem diversos sintomas noturnos e diurnos, mas a gente não tem que esperar ter tudo isso aí para procurar ajuda, né? Isso aí vai ser em último caso. Então os mais comuns são roncos, pausas respiratórias durante o sono, que a pessoa, o cônjuge percebe, episódios de sufocação ou de acordar engasgado, noctúria, que é urinar várias vezes à noite, despertares frequentes, pesadelos, tudo isso pode estar relacionado à apneia. E de dia a pessoa poderá ter sonolência, fadiga, sono não reparador, dor de cabeça de manhã, alteração de memória, dificuldade de concentração, diminuição da libido, fadiga, como eu falei. Enfim, a pessoa não precisa esperar ter tudo isso para procurar ajuda, né? Tá? Às vezes só ronca e acha que não dorme bem, já é um indício. Essa é uma escala, um questionário de triagem que tem na internet, se digitar no Google, vai encontrar. Stop Bank. É atualmente o mais usado. Ele é uma escala com 8 perguntas. E se a pessoa
for positiva para 3 ou mais dessas perguntas, ela teria indicação já de procurar ajuda médica e de fazer o exame de polissonografia. Tá? Então, snoring, que é ronco. Então, se a pessoa tem ronco, fadiga, apneias observadas, hipertensão, tem um índice de massa corporal acima de 35, tem mais que 50 anos, tem a circunferência cervical mais de 40 centímetros e for do sexo masculino, tendo 3 desses itens, 3 ou mais no caso, já a gente tem que pensar que ela possa ter apneia e tem que ser investigado. Tá? Stop Bang é o nome do questionário. Bom, vou passar mais um. Depois que a gente faz suspeita, então, de que a pessoa tem apneia, a gente tem que pensar em procurar ajuda médica e realizar o exame de polissonografia, que é o exame do sono. Esse exame, como vocês veem na figura, a pessoa vai, então, dormir num local que simula um quarto, né, normal. A diferença é que ela vai estar monitorada com sensores e eletrodos, tá? Mas vai procurar ter o mesmo sono que teve em casa. Esses sensores vão captar as ondas cerebrais, o fluxo de ar, a oxigenação, o eletrocardiograma, o movimento de pernas, e tudo isso vai ser acompanhado por um técnico que fica à noite em outro local da clínica, acompanhando o sono desse paciente. Tá? Tratamento é uma aula seria só sobre isso, tá? Mas para citar, o tratamento da apneia e do ronco envolve perda de peso nas pessoas que estão acima do peso, exercício físico, dormir de lado, e para isso existem até camisas hoje em dia com uma espécie de bolinhas nas costas ou com almofadinhas, enfim, que dificultam que a pessoa fique em posição supina, né, de barriga para cima. Cirurgias nasais e da garganta, placas dentárias e, casos mais importantes, o uso do CPAP, que é esse pequeno compressor de ar. Tá? Tudo isso, e fonoterapia, enfim, tem outras opções, tem tratamento para todos os casos, e é importante, porque, em geral, a pessoa, quando vem para consulta, já está há muitos anos com o problema e aí que percebe, né, que já deveria ter procurado ajuda antes. Então, a apneia é um dos distúrbios mais frequentes que acometem, que prejudicam a qualidade do sono. O outro é a síndrome das pernas inquietas, que é aquela pessoa que tem uma sensação estranha nas pernas, que piora sempre à noite. Então, aquela inquietude, a pessoa não consegue deixar as pernas quietas. Isso pode ter de dia... Mesmo dormindo. Piora à noite, na verdade. Esse é um dos critérios da síndrome de pernas inquietas. Tá? Ela tem que piorar à noite. E alivia quando a pessoa mexe. Tá? E mesmo dormindo, como a gente vê no exame aí, que eu coloquei, a pessoa nessa tela aí de 2 minutos mexeu 8 vezes a perna. Mas ela não percebe, ela está dormindo. Então isso começa quando ela está naquele processo de dormir, deitou na cama, está se ajeitando e a perna não se aquieta. Né? E muitas vezes continua durante o sono, ou tem pessoas que só movimentam durante o sono, não movimentam no início. Tá? É um outro distúrbio que piora a qualidade do sono, tem tratamento, tem que se excluir causas, né, para isso. Alguns medicamentos podem deixar a pessoa com perna inquieta, por exemplo. Então, às vezes o tratamento é tirar esse medicamento, se der, e reposição de ferro, tem diversos tratamentos, tá? Mas é um outro distúrbio importante. Então, eu falei de quantidade, falei de qualidade, e é importante a gente falar do ritmo, que é algo importante, principalmente para o público aqui, que é o policial rodoviário federal, que trabalha muitas vezes em turnos. Né? Então, os ritmos biológicos, na verdade, são ritmos que quer dizer o quê? São recorrências a intervalos regulares de eventos bioquímicos, fisiológicos e comportamentais. Tá? Como é que se descobriu a primeira vez que os seres vivos têm relógios biológicos, não só o humano? Em 1729, um astrônomo francês, ele pegou uma plantinha de mimosa, tá? Que é uma que, quando está de dia, ela abre as folhas e de noite ela fecha as folhas. Se achava que ela fazia isso porque quando tem o sol, ela abre as folhas. Quando não tem sol, ela fecha as folhas. Então, ele colocou essa planta dentro de um baú fechado. E o que ele viu? Que à noite e de dia ela continuava tendo o mesmo comportamento, mesmo
não tendo um raio de sol durante todo o dia. Quando era de dia, mesmo não tendo sol, ela abria as folhas. E de noite, ela fechava as folhas, independente de ser claro ou escuro. Ou seja, tem um relógio lá dentro, são genes, são proteínas que regulam esse abrir e fechar dela numa escala ao longo de 24 horas. Então, é um relógio, tá? E isso nós temos para diversos processos, tá? Dentre eles, o principal, claro, é o ciclo sono-vigília, né, que eu vou explicar um pouco mais. Tá? Então, o nosso ciclo sono-vigília é quando o nosso relógio fica no núcleo supraquiasmático. Tá? É uma pecinha aí, um local dentro do cérebro que justamente é onde fica esse nosso relógio. Se a gente tira ou tem uma lesão nesse núcleo supraquiasmático, aí a pessoa fica com o sono totalmente desorganizado. Tá? Esse relógio nos diz que a pessoa mais ou menos fica acordada das 7 da manhã à meia-noite e dorme da meia-noite às 7 da manhã. Essa é a regulagem básica dele. Básica. E tem aquela coisa que se fala, tem pessoas que são diurnas, noturnas. Não, essa é a regulagem básica, né? Tá? Mas, obviamente, ele tem influência de vários outros fatores. Então, essa é a regulagem. Mas o principal mecanismo que influencia nesse relógio é a luz. Então, se a pessoa tem muita exposição à luz, ela inibe, ela fica mais acordada. Se ela tem muito escuro, ela tende a ficar dormindo. Por quê? A luminosidade entra pelos olhos, passa pelos nervos, vai até o núcleo supraquiasmático, e esse conversa com a glândula pineal para produzir melatonina. Então, quando não tem luz, ele avisa, olha, está na hora de produzir. Está na hora de produzir melatonina. Por isso que se fala, para justamente tem que ter um ambiente escuro para dormir. Se tu tiver dormir de luz acesa, né, a informação que vai chegar vai dar uma desregulação aí, né? Que o relógio biológico vai estar dizendo que é a hora de dormir. Porém, está com luz. E a luz está chegando e está impedindo a produção da melatonina. Então, isso já é uma desincronização, que é um dos problemas que eu vou explicar do trabalhador em turno, então, né? Tá? Então, os ritmos biológicos, a gente tem vários. Quando esses ritmos podem ser tem diversos períodos, né? Os circadianos são os que duram cerca de um dia. Que, por exemplo, o ciclo sono-vigília, ele dura em 24 horas, né? 24 horas. O da temperatura também. Eu vou mostrar, a nossa temperatura, ela varia ao longo do dia, sempre de uma maneira muito semelhante. Tá? Mesma coisa, a produção da melatonina, produção do cortisol, tudo isso varia ao longo do dia. E então imaginem vocês, numa engrenagem complicada como essa, diversos hormônios têm seus horários para serem produzidos e para serem maior produção, menor produção. Tá? Aí tu viaja para a Europa, atravessa 6 horas. Não tem como, de uma hora para outra, tudo isso trocar a regulagem. Isso demora alguns dias para que o cérebro entenda, para que todo esse mecanismo entenda de que agora a produção do cortisol não vai ser mais, o pico não vai ser mais às 8 da manhã, como a gente está 6 horas, o fuso, vamos dizer, adiantado 6 horas, esse cortisol vai ter que ser produzido 6 horas antes, por exemplo. Tá? Então, isso vai demorar uns dias para se resolver. Então, obviamente, fica fácil de entender que uma pessoa que trabalha uma noite, ela dorme. A outra noite, ela fica acordada. Aí, depois, ela passa 2 dias dormindo à noite, 2 dias acordada à noite. Não tem como programar isso. Não tem como explicar para o cérebro que na terça e na quinta ele vai produzir melatonina para dormir. Na sexta e na segunda e na terça, não. Né? O cortisol, ele é produzido, pica pela manhã. Né? Mas aí a pessoa vai chegar de casa e vai dormir no pico do cortisol. É o contrário, né? A gente teria que estar dormindo. Então, essa alteração é que é o problema de quem trabalha, então, em turnos, em escala, né?
é um problema que afeta, como tudo na vida, na medicina, mais uns do que outros. Né? Então, vai ter gente que não vai ter tanto problema, vai ter outras pessoas que nunca vão conseguir se organizar. Claro que, eu vou explicar, tem coisas que a gente usa para minimizar isso. Né? Nosso tempo é uma lástima, o tempo curto. Mas aproveitando uma pergunta nesse sentido que falaste agora. A pessoa seria mais aconselhável, por exemplo, ele ter uma rotina de trabalhar de noite e dormir de dia? Se ele vou todos os dias dormir de noite? Sim. É isso aí. É isso que até a gente colocou aqui, ó. Vou colocar. Quantos minutos a gente tem, Alexandre? Temos 15. Temos 15 ainda? Praticamente 15. 12, na verdade. 12, então eu vou passar um pouquinho aqui, ó. Eu até vou aproveitar enquanto está passando, ajustando. O Gabriel, tu pode lançar no chat do questionário, enquanto o professor tá explicando essa parte do padrão de ritmo, essa parte aí. Pode tocar a ficha. Além de tudo isso aí, tem a questão genética de cada um, como tu tinhas comentado. Tem gente que é mais matutino e tem gente que é mais vespertino, né? Então, mais ou menos 20% das pessoas são ou muito vespertinas ou muito matutinas, né? Então, não conseguem dormir antes da meia-noite, mesmo que seja tudo certinho, porque tem dificuldade. O biológico dela é isso. Adolescente, por exemplo, naturalmente é programado para dormir mais tarde. Mesmo que a pessoa faça tudo certinho, mas eles têm mais dificuldade. Por isso que até se diz que as escolas teriam que começar mais tarde para o adolescente. Porque eles têm dificuldade. É uma questão até biológica. E tem gente que é o contrário. 5 da manhã está pronto, mas 9 da noite, 21 horas, tem que dormir. Então tem essa questão também de cronotipos que a gente fala. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, que é o quarto ponto aí desse slide, ó, turnos fixos de trabalho são preferíveis a turnos alternados, né? Porque daí seria mais fácil de explicar para o cérebro que todas as noites tem que ficar acordado e todos os dias tem que ficar dormindo de manhã, por exemplo. Tá? Seriam preferíveis a turnos alternados. Mesmo assim, essas pessoas que trabalham todas as noites, tá, têm, em geral, problemas de sono também. Porque a gente sabe que o sono diurno não é igual ao sono noturno, né? De dia tem mais barulho, por mais que tu feche bem a casa, tem mais barulho, a casa está ativa, tem a temperatura é diferente, sempre vai ter uma frestinha, alguma luzinha que entra, né? Então, a pessoa tende também a não querer dormir tanto de dia, quer participar de eventos sociais, de coisas que acontecem durante o dia. Então, em geral, as pessoas que trabalham, mesmo que trabalhem todas as noites, elas têm mais problemas de sono do que as que trabalham de dia, e as que mais têm são as que trabalham em turnos, né? Porque essas têm esse problema que eu te falei, da questão é difícil regular e explicar para o cérebro que cada dia ele vai ter que fazer uma produção diferente, né? Essa desincronização, que é o quê? O relógio biológico está programado para te dormir de noite. E tu não, tu está acordado com luz e atendendo uma ocorrência com adrenalina ao máximo. Então, tem um choque aí entre o que o relógio biológico manda e o que o nosso externo o que está acontecendo no nosso mundo externo. Isso pode causar, então, insônia, sonolência, tem gente que fica irritado, mau humor, memória ruim, até nauseado, por causa dessas questões hormonais e de neurotransmissores que estão desincronizados. Tá? Então, é difícil, não é como um relógio de pulso, né? Que a gente consegue ajustar rapidamente de uma hora para outra. O nosso relógio biológico demora dias para ser acertado. Tá? Acho que é importante a gente ir para recomendações práticas, né? Isso. Até para aproveitar. Porque exatamente. Qual é o dilema? Nós enfrentamos isso há anos na polícia. Isso. A escala nossa é 24/72 normalmente. E, teoricamente, antigamente era impossível, era proibido cochilar nas 24. Uhum. Hoje é permitido certos horários, tem que ter. alguns, 1 hora, 2, depende do turno. E ainda assim, é uma briga que, até um dilema policial, às vezes a questão sindical, já quiseram mudar, vamos mudar para 12, 24, 12, 48, para trabalhar só 12. Uhum. E daí o efetivo não quer, às vezes, porque ele vê no momento ele está ganhando na escala. Mas o que a longo prazo. No momento, claro, a pessoa às vezes prefere não ir porque trabalhar todos folga, os dias, isso tem mais folga. Essas questões que a gente tem que pesar, né? O risco, custo-benefício, o risco-benefício.
Mas então, algumas recomendações práticas para tentar melhorar o nosso sono, tá? Primeira, óbvia, dormir o número de horas suficientes por dia, né? Então, que é aquilo que eu falei, nessa faixa etária, 7 a 9 horas, mais ou menos, primeiro. Segundo, a gente tem que ver as nossas queixas de sono e até perguntar para o nosso cônjuge aí como é que é o nosso sono, porque senão pra gente, ninguém chega dizendo, eu ronco. Em geral é alguém que vê, por exemplo. Então, se a pessoa tem sensação de dormir 8 horas, mas se acorda cansado igual, tá? Ou ronca frequentemente, ou tem apneias observadas, ou acha que se mexe demais durante o sono, que mexe muito as pernas, tá sempre sonolento, ela tem que ter uma avaliação, tá? E talvez, então, aí, de acordo com a avaliação, fazer o exame do sono, fazer uma certo? avaliação médica. Primeira coisa, então, dormir, se tiver queixa, porque daí não adianta ela dormir a número de horas, o turno, não tem problema com o turno, mas se ela tem um distúrbio do sono, ela vai dormir mal, né? Então a gente tem que consertar, arrumar esse distúrbio do sono. Os trabalhadores em turno, em escalas, então, tem que fazer o quê? Algumas coisas. Uma é se expor na luz, tá? Então, durante o trabalho, a gente não pode ficar com uma luzinha, tem que ficar com uma luz tipo que a gente está aqui no estúdio. Que ela entra aqui na nossa retina e avisa o nosso cérebro. Está funcionando. Embora no nosso relógio biológico está marcando que é 3 da manhã, mas a luz está intensa, então a melatonina... Apagar a luz de noite no trabalho é pedir para dormir. Pedir para dormir, porque à noite a tendência natural nossa é dormir. Então, a luz é uma maneira de diminuir essa tendência... Estimulado o cérebro. Exatamente, então muita luz. E ao contrário, quando a gente chega em casa e quer dormir, à noite ou durante o dia depois do trabalho, penumbra total e absoluta. Tá? Então, esse é o ponto principal. Outras dicas. Saiu do trabalho, coloca um óculos escuro. Tá? Isso tem vários trabalhos mostrando que isso facilita o sono, porque a pessoa ficou acordada toda noite, aí coloca o óculos escuro, vai de óculos escuro até em casa, faz um lanchinho rápido, leve, sem cafeinados, obviamente, e já vai para a cama, porque esse óculos escuro impede, né, que a luz entre na nossa retina. Vai preparando e o cérebro. Exatamente. Pessoal. Quando dormir, venda para os olhos, pode ser bom. De dia, né? De dia, né? Tá? E até um sonzinho branco, que a gente fala, né? Som branco. Tipo um som de mar, por exemplo, alguma coisa assim, pode ajudar. Exercício físico é bom, obviamente, mas ele é bom no sentido de diminuir o sono, tá? Então, o ideal é que se a pessoa não quer dormir de manhã, por exemplo, ela faça exercício de manhã. Não é bom, tu vai querer dormir às 10 da noite e fazer exercício às 9 da noite. Vai atrasar o teu sono daí. Porque o exercício aumenta a adrenalina, aumenta o cortisol, a pessoa fica estimulada, né? Então, o exercício físico é muito bom, mas não próximo do horário de dormir. Não próximo. Tipo assim, tem gente que tá fazendo de noite, academias estão ficando até meia-noite abertas. Mas aí não vai conseguir dormir cedo. O recomendável é fazer com 3 horas. 3 horas de diferença, pelo menos. Cafeína durante o turno de trabalho, então. Muita luz. Café, permitido, né? Sim. Sem exagero. E um cochilo ideal, se pudesse, era tomar, antes de ir para o trabalho, das 24 horas, um cochilo de 1 hora, e toma um café, cochilo, toma um café e vai para o trabalho, já vai ajudar. Durante o turno de 24 horas, vai ter que ter 1 horinha de sono também. De cochilo, durante o turno de trabalho também. Tá? E algo que pode ser usado e não precisa necessariamente de receita médica, mas claro que é sempre bom falar com o médico, enfim, é melatonina, tá? Para usar nas noites que a gente está em casa e que pode dormir, tá? Obviamente. Então, nas noites que a gente não está... Mas dá para tomar melatonina sem receita médica? O ideal é sempre... Dá para comprar sem receita médica. Tá? Hoje em dia, no Brasil, ela é manipulada, na verdade. Tá? Fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, ela é um medicamento, não é um medicamento, ela é vendida nas farmácias sem receita. Mas o recomendável é consulta médica. Sim, porque muitas vezes usam a quantidade, se precisa mesmo, que horas tomar, tem um acompanhamento médico, é o melhor. Tá? Mas a melatonina seria dos remédios, né, o mais natural, vamos dizer assim. Tá? É para dar uma ajuda, para sinalizar ao nosso cérebro que é hora de dormir. Tá? E
Por último, então, sobre a higiene do sono, algumas coisas para finalizar, né? Sempre importante manter o quarto de dormir arejado durante o dia, bem escuro à noite, sem ruído excessivo, com temperatura legal, agradável, não tão frio, não tão quente. Evitar álcool e bebidas alcoólicas à noite, tá? Porque elas relaxam, dão um sono inicial, mas elas depois fragmentam e pioram o sono ao longo da noite. Então, aquela ideia de que dá um soninho, mas depois piora. Álcool, né? E café, refrigerante, chá preto, chimarrão, energético, evitar 6 horas antes de deitar. Finalizando, então, é isso, a questão de usar a cama. Isso é um erro frequentíssimo, tá? A pessoa diz, eu começo a dormir, eu vou para a cama às 21 horas, mas vou dormir mesmo às 24 horas. Péssimo, tá? Então, tu tem que ir para a cama na hora de dormir. Meia hora antes do horário de deitar, por exemplo. Aí sim, tu pode ir para a cama, senta na cama, deixa uma luzinha fraca e pega alguma coisa monótona, um livro, uma leitura, não em celular. Deixa eu te perguntar, celular, tablet na cama, não uma leitura, tenta relaxar, esquecer o mundo, né, e até que o sono venha, tá? Mas não ficar na cama deitado, esperando e contando os minutos para que o sono venha. Isso gera mais ansiedade, desregula mais, o cérebro não entende se está na hora de dormir ou não, entendeu? Então, assim, tem que ir na hora, no teu horário habitual de sono, um pouco antes, sim, ir para a cama, mas não muito antes. Se acordar durante a noite e perder o sono por muito tempo, perde o sono, tenta dormir, não dorme, não adianta ficar na cama rolando de um lado para o outro também. Melhor sentar ou na cama ou numa poltrona ao lado, luzinha fraca, livro, dá uma lida até que o sono venha de novo. Se não vier paciência, no outro dia tu vai ter um sono melhor, mas não adianta ficar rolando na cama, tá? E não fique também controlando o horário no relógio, né? Isso tudo gera um estresse e vai acabar piorando. Tá? Aproveitando com os questionamentos, o pessoal respondeu aqui nas perguntas se toma remédio. Tá? Se alguém toma remédio, vai ter uma consideração de a gente estar perguntando, de estar fazendo um levantamento presencial como está a saúde física. Uma das perguntas é essa. 22% respondeu, são quase 300 policiais assistindo, dizem que tomam remédio. 22% dos é mesmo? É um número considerado alto. Alto, né? Imagina, 22%. Eu imagino remédios, então, controlados, né? Sim. Isso a gente sabe que é maior, esse índice é maior em pessoas, em trabalhadores que trabalham em escalas. Não só policiais, né? Enfermeiros, médicos, enfim, que trabalham, tem que examinar, porque usar remédios a longo prazo, principalmente os controlados, pode ser prejudicial. Outro comentário interessante aqui também, questão da qualidade do sono. Hoje, o nosso pessoal respondeu que as perguntas foram ótimo, bom, razoável, péssimo. 17% péssimo e 11% ótimo. Razoável foi quase 50%. E bom, 40%. Tá. Então, o razoável quanto? O razoável foi 50%. O bom era ser bom. O bom era ser bom. Entrar no bom. Temos praticamente quase 55% de bom e ótimo. Tá. Ou seja, já é bastante gente que está dizendo... Mas quem está com péssimo, 18%, é quase igual aos 22% que toma remédio. Exatamente. Então, esses que estão no péssimo não podem continuar assim, vão ter que procurar ajuda, né? Tá? Vão ter que, com certeza, procurar ajuda, porque isso tem diversos problemas, causam diversos problemas para a saúde cardíaca, cerebral e qualidade de vida, né? Mau humor, memória, tudo, né? Então, esses que estão no péssimo têm que procurar ajuda. E para dar já um feedback, o pessoal comentou que foi ótima palestra, pena o tempo exíguo. A gente pensou 1 hora, próximo pensar em aumentar talvez os tempos das palestras de 1 hora, Sim. Porque tem colegas que estão trabalhando na estrada e tem colegas que estão em casa. Legal. Daí a gente tem que dosar, equilibrar o tempo útil de cada um. Eles estão comentando a questão da qualidade do sono, a quantidade e qualidade consideram importante. Tá? Eles consideram, e a questão que nós temos que pensar, é um trabalho de bastidores internamente, o que é melhor para a nossa saúde, e também o trabalho, e que é uma briga, às vezes, questão sindical, questão administrativa, e nunca chega, é difícil chegar a um acordo, como trabalhar na estrada. Mas, professor, chegamos às 15 horas, e eu queria que o senhor dissesse as considerações finais, que as perguntas basicamente foram essas, principalmente, e o pessoal gostou bastante, bem importante, e
Claro, depois eu passar para o Carniel, os colegas, as questões das brigas, das escalas, que são bem importantes, nós temos que pensar nisso, mas a qualidade do sono é imprescindível. Eu trabalhei na escala há muitos anos, eu não estou na escala aqui para dormir, eu sinto dificuldade. E eu noto, assim, colegas que demoram para ver, pô, tu envelheceu. Um colega que trabalha na estrada há muitos anos, ele envelheceu mais rápido, parece, que quem trabalha no setor administrativo. Isso é uma tendência. Com certeza, tem sentido. Considerações finais? Bom, muito obrigado, Alessandro, Carniel, a todos da Polícia Rodoviária, o sindicato, né, da Polícia Rodoviária Federal. É um prazer vir aqui falar com vocês. Acho que a ideia, o tempo, o assunto não vai se esgotar hoje, tá? Mas acho que foi alertar sobre a importância do sono. Acho que só por isso com certeza já valeu a pena, né? Muitas vão dar mais bola, vamos dizer assim, para essa questão do sono. E só por isso já valeu a pena, então. Caso porventura a especialidade do médico que trabalha com sono, porque às vezes tantas especialidades a gente procura como caso eu não durmo bem, preciso procurar ajuda. Quem trabalha com sono são assim, pneumologistas, neurologistas e psiquiatras especialistas em sono. Pneumo, psiquiatra, especialista em sono e neurologista. Também. Certo, pessoal? Eu acho que é isso. Tá? Você tem até mais 10 minutos, até 15 para responder o questionário, sem pressa, com tranquilidade. Já ajudou bastante para dar o feedback para o professor. E a gente espera que tenha ajudado bastante. E vamos enviar essa apresentação para os colegas, para eles poderem ler. Eu fico à disposição para dúvidas. Eu deixei meu e-mail aí. Tá? Ótimo, acho que foi bem importante. E eu acho que foi bem esclarecedor. Muitas coisas que a gente tem noção, mas não vê quanto isso afeta a nossa vida no dia a dia. Obrigado pela atenção, obrigado ao sindicato pelo apoio e suporte, e o Nusint agradece a atenção de todos, e mais uma vez uma palestra que a gente acrescenta à nossa vida se nós ouvirmos e prestarmos atenção. Vai estar no YouTube do sindicato e do Nusint a palestra, e amanhã mandamos por e-mail dos senhores. Um abraço e boa tarde a todos.